Todas, ¿cómo Bom están? dia a Bienvenidas a todas, esta como cuarta vocês sesión estão? técnica Bem-vindas a especializada essa del quarta programa de sessão acceso a técnica financiamiento. especializada do Challenge Acesso a Financiamento. Eh, Hoy tenemos una sesión Hoje bastante temos uma interesante. El sessão objetivo es que intensa, ustedes muito conecten su interessante. O plan de objetivo é negocio que con lo que vocês necesita conectem financiar, seu plano de aprendiendo a negócios com calcular o que cobros básicos, precisem crear financiar, proyecciones aprendendo a financieras calcular um simples a papel tiempo en Excel. básico, criar Y para que projeções puedan aprender de financeiras forma tan simples a importante, 12 le doy la meses em palabra a Excel. nuestra E presentadora, Andrea vou dar a Castro. palavra para a Tônia. Muchas gracias, Andrea. Muito Hola, obrigada, Andrea. bienvenidas. Oi, Gracias a bem-vindas. ustedes Um dos dos prazer estar por el nuevo aqui novamente crédito, com crédito otra vocês. vez, pero Sempre digo creo que tendría que decir de que nuevo. Hola, eu buenos deveria días. dizer: Oi, bom Voy a dia. compartir mi Vou pantalla. compartilhar minha tela. Ah, vale. Hoy vamos a hablar de cómo Hoje vamos construir un caso de falar negocio. de como Un construir caso um de caso de negocio negócios. parece, Um caso de puede parecer negócios algo muy pode complicado, parecer uma coisa muito entonces complicada, mas é quiere simples. decir cómo É, explicar a simplesmente un quer dizer financiador como y explicar para um financiadora financiador o que você lo que quer necesitas fazer com o financiar. dinheiro que você está pedindo, Y que hoy está en la solicitando. sesión, E hoje, na como sessão, siempre, empezamos con como sempre, una começamos com pequeña uma pequena esa recapitulação. palabra, Ai, una sempre tenho problemas com recapitulación de essa la semana palavra. pasada, Recapitulação da semana donde passada, básicamente onde hemos na hablado un última poco de sessão cómo falamos um escribir pouco un de plan de como negocio. escrever o seu plano de Compartí negócios. una Eu plantilla, una compartilhei pequeña um proyección modelo de muito un mini plan de simples de um negocio. mini plano de Cómo hemos negócios. hablado de cómo definir Como metas falamos de SMART como de definir metas SMART corto de curto plazo para tu prazo para seu negocio, negócio, cómo describir como tu descrever sua estructura de estrutura de negocio y negócio cómo explicar la e como lógica de explicar sua negocio para lógica de mostrar receita a para las mostrar às financiadoras financiadoras que seu modelo que tu é modelo es viável. viable, porque es lo más importante Porque o para ellos. mais Como importante esto para en la eles, como primera já sesión, falei na es primeira que sessão, nuestros mas também clientes, nas los seguintes, financiadores os también son un financiadores negocio. também Su são producto, su um negócio. servicio es vender Seu dinero, serviço é dar vender dinero para dinheiro, dar ganar dinheiro dinero. para ganhar Están dinheiro. buscando Então, eles estão opciones procurando robustas, opções sólidas robustas, y bien sólidas e estructuradas bem que puedan estruturadas mostrar que que son possam viables y que son demonstrar que interesantes para são ellos viáveis porque no e que quieren são perder interessantes para eles, porque não querem esa perder o seu dinheiro, seguridad querem ter essa segurança de que el de dinero que o sea dinheiro repagado, creo, vai y ser, vai vir de sin volta. perder el dinero E sem también perder o una tasa dinheiro de interés e o com uma taxa de crecimiento, juros un ou um aumento crescimento, en um el valor aumento de no su valor inversión. do seu Y hemos investimento. hablado hemos compartido Já esta plantilla falamos, já compartilhamos esse en el campus modelo del BID, no campus esta do plantilla BID, de un plan de negocio, un mini plan de esse negocio. modelo do mini También plano de en la negócio. última sesión tuvimos Também na algunas última preguntas sessão que tivemos algumas no perguntas tuvimos tiempo que para não respuesta tivemos tempo y de son estas las dar preguntas. resposta, e são essas Una as pregunta sobre perguntas. el Uma pergunta margen bruto sobre de a margem cooperativas bruta de turísticas, cooperativas algunas preguntas sobre la turísticas, lógica de algumas perguntas financiamiento sobre a lógica de para financiamento empresas para chiquitas y también una empresas, pregunta sobre e também uma gestión de pergunta inversión. sobre Quiero o que empezar con las procuram os preguntas investidores de y impacto. también he Quero incluido começar com as perguntas e otro também eu vou ejemplo ouvir sobre un ejemplo mais uma como pergunta esta sobre um margen bruto de exemplo cooperativas. próprio, que eu vou Vale, compartilhar empezamos em con el uns margen momentos. bruto de Então, cooperativas. vamos começar com a margem bruta de cooperativas turísticas. Suele ser, y es una regla Costuma muy general, ser, e como é lo uma hice regra en la muito sesión geral, anterior como con fiz na otro sessão tipo de anterior com empresas, outro tipo de son reglas empresas, muy, muy são generales regras que no muito, muito sé cómo gerais. se Como eu não aplican sei o que se en tu país, en tu aplica no sector seu o país, no seu exactamente el setor, financiador ou também não con el que com o estás hablando. financiador com quem você está Pero la falando. regla general Mas a es que el regra margen bruto de una geral é que a cooperativa margem turística bruta suele de ser uma entre cooperativa turística 30 y costuma ser entre 50%. 30% e Pero cinquenta en por cento. lugares más Mas rurales o em para lugares mais cooperativas muy pequeñas rurais ou para puede ser cooperativas entre muito pequenas, 20 pode y ser entre 30%. 20% e El problema 30%. con las O cooperativas problema com as turísticas que buscan cooperativas dinero es turísticas, se que procuram dinheiro, é hay que mucho tem riesgo, al menos muito risco, del punto de pelo vista menos do de un ponto de financiador. vista do Puede financiador. tener mucho Pode riesgo ter muito porque hay risco, alta porque estacionalidad, tem alta hay aumentos de estacionalidade, precios
altos custos fixos e também pode haver muito baixa ocupação. Paula, dentro de um momento eu vou dar a palavra para você. Algumas opções que você poderia considerar para diminuir esses riscos, os riscos que eles percebem, é como criar produtos para todo o ano. Então, você pode oferecer a turistas durante todo o ano. Você poderia incluir a venda de produtos locais, compartilhar recursos entre membros, mas também a ideia de criar ofertas para segmentos de maior valor, essas experiências premium, como se fala, diversificação de fontes de lucro, de renda, também poderia ser interessante, dependendo do tipo de financiamento que você esteja procurando, poderia ser interessante se vincular ao impacto, quer dizer, mostrar como o turismo beneficia a comunidade, como com a criação de emprego, por exemplo, a preservação cultural, a proteção ambiental. Sazonalidade. No final, uma ideia que compartilho é a profissionalização da gestão. Se você pode medir margens por produto para determinar se seu caso de negócio, se seu modelo de negócio é realmente estável ou não. Paula, pode compartilhar a sua pergunta dentro de um minuto. De hecho, va enfocada a la respuesta que Claro, me estás sim. diciendo porque estoy Vai focada na viendo qué resposta que información me você compartes. Y está cuando voy a pedir compartilhando, dinero a un porque financiador, en quando este eu vou caso pedir estoy dinheiro para um nosotros financiador, creamos neste caso estou productos estudando, de quando criamos produtos entre sobre 25 e esto para poder tener 35 un margen de de beneficio. utilidade O sea sobre o que de custo para acuerdo ter uma a margem de tu respuesta, yo rentabilidade. tendría que tener Então, de acordo com a sua 25% resposta, eu más teria que para dar ter una mais um utilidad, porque el turismo es 25% como para dar como mais todos los utilidade, porque em turismo estamos proveedores y na cada uno cadeia. tiene Eu não como que faço su tudo. parte de allí. Temos Todos tienen que fornecedores aportar e todos pegam y sua estoy en parte un daí. B2C Então, y tu eu comisión es muy estou grande. Yo no soy B2B, pero yo B2C, tengo que dar también un B2B, minha comissão é 15-20% grande, mas que va eu a estou revender. no Entonces, B2B e bueno, tenho que que dar realmente um 15, ahora que es un nuevo 25% financiador, ao que vai revender o meu pero produto. Então, claro, se eu también falo paga la estacionalidad, com um entonces yo puedo financiador, ofrecerle às a mí vezes mi não producto tenho uma de margen projeção de bruto para que venda mi clara, financiador porque venda também bien tenho y yo esté resultado sazonalidade. y mis Então, cifras quanto reales seria no realmente a podría ser, margem? no sé, un 20% Porque essas são digamos. as minhas cifras reais, né? Eu sei, por isso eu falei que costuma ser muito difícil para as cooperativas turísticas obter o tipo de financiamento que procuram. Por isso, eu diria, não analisei a sua empresa especificamente, não sei quais as fontes de ingresso, de receita que você tem, mas se poderia obter, acrescentar opções que ofereçam mais margem, uma margem mais alta, por exemplo, criar produtos de você no lugar de serviços, no lugar de apenas trabalhar como intermediário, poderia ser uma opção. Especialmente nas conversas com financiadores, o que vai ver se você procura um investimento, eles realmente vão olhar, estudar e analisar a sua margem bruta para determinar se podem dar dinheiro ou não. Falar de Turismo. Andrea, por favor, de capital de giro, mão de obra. Se você está falando disso, poderia, se tem como uma segurança no pagamento de notas, poderia considerar o factoring. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é uma solução simples para você. A verdade é que é muito complicado e não sei se temos outras empreendedoras que já tenham experiência no setor turístico, que já tenham experiência com pedir financiamento, que talvez poderiam compartilhar um pouco da sua experiência.
Eu quero fazer um experimento pequeno, porque não temos muito tempo, mas quero explicar e fazer uma pergunta para vocês. Na primeira sessão, eu expliquei um pouco, fiz uma introdução. Eu falei que eu trabalho como consultora independente, que trabalho muito com PMEs em temas de rentabilidade, de fortalecimento de empresas, de crescimento, que trabalho com clientes como o BID. Também falei que eu tenho uma fundação na África, Libéria, o país do meu pai. A minha mãe é da Holanda, meu pai da Libéria, o país onde eu nasci, onde cresci também. Agora, vamos fingir que eu sou uma participante desse curso e eu já ouvi tudo o que já falei sobre a importância de ter um modelo de negócio sólido, de construir um caso de negócio, de apresentar meu programa ou meu produto, meus serviços para os financiadores. E agora eu estou pensando, tudo bem, construir um caso de negócios. Como se faz? Como eu posso fazer? Vou explicar e vou falar uma pergunta, talvez duas. Com essa fundação temos dois temas, educação e empreendedorismo, e temos uma escola privada que oferece educação para jovens e crianças em situações muito vulneráveis. O pilar é a educação. E o empreendedorismo, nós trabalhamos, temos um programa para mulheres e jovens novamente vulneráveis. Na Libéria, uns 70% da população vive com menos de US$ 2 por dia. Formamos e acompanhamos essas mulheres com capacitações em habilidades, microcréditos, coaching empresarial para que cresçam, negócios sustentáveis para que possam melhorar a vida das suas famílias e comunidades. E, por exemplo, coisas muito simples para que possam enviar os seus filhos à escola. A nossa seria ideal, mas para que possam enviar à escola. E combinamos com um programa de gênero, que tem como sujeitos como direitos de mulher, saúde da mulher, violência contra as mulheres, como atuar nesses casos, por exemplo. Não é um projeto, acho que é importante falar disso, não é um projeto que não acompanhamos um grupo de mulheres e depois falamos, tudo bem, boa sorte com sua empresa. Não, nós acompanhamos realmente as mulheres durante vários anos. Quer dizer que elas podem entrar no nível básico, sem nenhum conhecimento de empreendimento, sem nunca ter tido uma empresa, por exemplo, e durante 2 anos podem avançar a níveis mais avançados. Talvez no nível básico não tem nenhum conhecimento. No primeiro nível, você tem uma empresa e vai obtendo algumas vendas, mas nem tantas. No seguinte nível, você já tem bastante lucro, está pensando em crescer. E no último nível, você já está pronta para formalizar a sua empresa, obter microcrédito maior, por exemplo. A pergunta-chave aqui para vocês, e eu gostaria de ler as suas respostas no chat. A pergunta-chave, essa organização, esse programa, eu tenho clientes ou não? Se você falar sim, me diga quais os meus clientes, ou quais poderiam ser os meus clientes. Eu gostaria de ver essas respostas no chat. Ana Luzia diz os investidores, doadores, pessoas doadoras. Magali fala sim.
Nayeli, sim, se as pessoas em condições desfavoráveis, as clientas são empresárias, investidores, doadores, empreendedores, mulheres, investidores, empresas B2B. Ok. Recuerden, por favor, la pregunta es si yo, A con mi pergunta é organización, se con la eu, com operación a del programa que minha acabo de explicar, organização, com esse si programa tiene que eu acabei de clientes. Veo explicar, que se muchos essa organização tem respondieron a la clientes, porque pregunta. estou vendo que muitas respostas Inversionistas, estão falando inversionistas investidores, y empreendedores vale. e Próxima doadores. pregunta. ¿Quiénes son mis Seguinte pergunta: financiadores? quem são os meus financiadores? ¿Son las mismas personas? ¿Son otras As personas? mesmas pessoas, são outras pessoas, Empresas que donan recursos, empresas que doam donantes recursos, que deben cumplir con investidores, responsabilidades, doantes, empresas que donadores devem y cumprir com personas que reciben responsabilidade, ayudas y su modelo investidores, incluye doadores e pessoas que reembolso. percebem ajudas Vale. e seu modelo inclui o reembolso, doantes, investidores. Sí, Andrea, gracias. Ok, Y André, donantes, tudo sí, bem. claro, Doantes, gracias. sim, Ok, obrigada. Ok. tienen razón, pero Estão no certo, mas tem hay un otro tipo que no veo. outro tipo Donantes, que eu fondos não estou familiares y vendo. empresas y mi lógica de Doantes, fundos financiamiento familiares e sería empresas, e a construir minha lógica de alrededor de financiamento esta área. seria Las construído mujeres com o participantes, jóvenes ao y redor. As emprendedores. mulheres Y participantes, los jovens, os bancos. empreendedores e os Ah, bancos, ¿Por qué? Porque porque el grupo que tenemos o aquí grupo es que un grupo, temos estas aqui mujeres, es é un um grupo de grupo, clientes essas mulheres são o potenciales grupo de para clientes los bancos, para potenciais los para os financiadores. bancos, para os Así financiadores. que, en mi Então, caso, en este no meu ejemplo, caso, nesse estoy construyendo exemplo, un eu caso de estou negocio construindo um caso de alrededor de negócios varias ao redor de fuentes de várias ingresos, fontes de ingressos, ingressos diretos, y estoy ingressos pensando también indiretos, e estou en pensando la também na sostenibilidad sustentabilidade futura. futura. Comparto este E ejemplo porque compartilho esse quiero exemplo explicar o porque quiero eu quero mostrar que explicar, o una que eu quero fundación, una explicar é que ONG, uma puede fundação, construir un uma caso de ONG, pode negocio y construir una um caso empresa de negócio, también e uma empresa debería também poder construir un deveria caso de poder negocios construir um caso de alrededor negócios ao de redor alrededor del valor do que puede valor que ofrecer pode a varios oferecer tipos de a vários financiadores. tipos de Bien, financiadores los ou financiadores clientes. Os también son financiadores clientes, também son são tus clientes. clientes, são seus Buscan una clientes, respuesta a la procuram uma pregunta, resposta ¿por à qué te pergunta: daría por que dinero? eu daria ¿Por qué dinheiro te para daría você? parte Por de que los daria fondos que tengo? parte dos meus ¿Por qué fundos? Por que invertiría en tu investiria negocio? no seu Y negócio? en tu caso de negocio y también en E el no seu pitch, caso en de la negócios conversación e que vas a também no tener con los pitch, na conversa que financiadores, vai ter com os lo que financiadores, es, lo que que siempre es bien o que hacer sempre es está bem pensar, fazer como lo he é explicado en pensar, los como já ejemplos expliquei nos anteriores, exemplos siempre anteriores, pensar en sempre qué es lo que pensar están o buscando, que qué es eles lo que estão procurando, necesitan, cuáles o son que sus eles puntos de dolor, precisam, cuáles quais son seus sus pontos deseos, de sus dor, ambiciones, quais qué seus es lo que desejos, quieren. suas Y ambições, o que eles presentar querem, tu e negocio, tu apresentar o seu organización, negócio, a sua organização, a sua como empresa, la solución o el como a instrumento solução, o que instrumento pueden ayudar a tu que cliente pode ajudar lograr seu el cliente a objetivo de atingir su seu donación o objetivo evitar sus problemas. ou sua doação ou evitar Este seus es este problemas. punto que quiero, Esse ponto quiero eu quero enfatizar hoy, porque enfatizar hoje, veo porque en vejo las solicitudes de nas financiamiento, sean con solicitudes de bancos, financiamento, financiamientos o donantes, seja bancos, cuando dicen no, investidores, casi doantes, siempre quando tiene dizem a ver não, con la quase sempre tem a presentación ver com del a valor que apresentação puede do aportar valor que pode la empresa aportar o la a organización empresa ou a a organização el a- financiador, ao donante, financiador, a doante, inversionista que está al otro lado. investidor que está do outro lado. Vale. Inversores de impacto, creo que ya lo Bem, hemos pasado un poco. ¿Qué es lo que investimentos de buscan? impacto, Un eu sei que retorno
já vimos que eles procuram o impacto, rentabilidade ajustada ao risco, viabilidade, como sempre, com cada tipo de financiamento, instrumentos mixtos, eles não querem estar sozinhos e costumam ter setores chaves que são do seu interesse. E devem demonstrar duas coisas: que o negócio é rentável e que o impacto é real e mensurável. É, onde colocar o foco nas sessões. Ok. Vincular sua necessidade de financiamento com uma meta clara de negócio, estimar o possível retorno sobre o investimento, também avaliar se o pedido de financiamento faz sentido financeiro. O que eu vou dizer, talvez vocês não vão gostar, mas o que eu vi muitas vezes é que os bancos financiadores tradicionais costumam limitar os empréstimos para as PMEs ao redor de 20 a 30% das vendas anuais, quando é a respeito de capital de giro. Quer dizer que se a sua venda anual é de $300.000, por exemplo, o empréstimo que você poderia obter é de entre 60 e 90 mil dólares. Isso depende, é uma regra geral, vou falar de novo, mas depende da sua empresa, depende do financiador, depende das garantias colaterais, se existe ou não, mas como regra geral, é entre 20 e 30% das vendas anuais. Para empréstimos que estejam apoiados por ativos como equipe ou propriedade, o financiamento pode ser maior, entre 50% e 70% do valor da garantia, no lugar de se basear nas vendas. Para micro ou empresas muito pequenas, costuma ser ainda mais difícil, e nesse caso, porque o que podem obter as linhas de crédito costumam ser muito mais reduzidas, entre 5 e 15% das vendas. Novamente, se falamos de capital de giro. É importante falar que o VID, nesse momento, está fazendo uma análise de financiadores na América Latina e no Caribe para identificar os financiadores que colocam o foco nas mulheres empreendedoras. São financiadores que, não somente bancos, são financiadores que têm condições mais favoráveis para empreendedoras, com condições mais favoráveis para microempresas e para empresas pequenas. Rosina não está aqui hoje, mas talvez na próxima ela possa explicar um pouco melhor sobre o planning. Não sei exatamente quando o vídeo poderá compartilhar essa informação, mas sei que antes das sessões com os financiadores, elas esperam poder compartilhar essa informação. Bem, o que quer dizer é que não é fácil, não é tão fácil obter financiamento, e é muito importante fortalecer sua empresa antes de procurar dinheiro. Quer dizer, que você tenha um modelo de negócio que funcione bem, que as suas vendas já estão crescendo, que já tem uma renda, ou pelo menos você tem um plano para obter esse lucro, que tem várias fontes de renda, se for possível, e fortalecer a sua empresa para conseguir uma empresa sólida e robusta. É muito, muito importante. Para os financiadores, um plano chave, os números, é igual, a credibilidade. Querem saber qual é a lógica financeira detrás do mundo do valor que você está procurando. Querem gestionar o risco, têm medo de perder o dinheiro que vão dar para você. Querem ter essa convicção de que você tenha pensado muito bem na sua empresa, como você vai usar o dinheiro e como vai
usar o dinheiro para crescer, fazer crescer a empresa. A lógica financeira mostra que você sabe o que está fazendo. Como eu acho que já falei, é o vínculo entre o que você quer fazer, o que você quer conseguir e para que vai utilizar o dinheiro. E como isso se conecta com a sua meta de negócio. Eu só vou dizer que é muito importante ser bem específica na demanda, explicando para o que você precisa o dinheiro, para que vai usar, para que você precisa ele. Também um fator bem importante para os financiadores é o retorno sobre o investimento. Se eles dão dinheiro para você, o que você vai fazer com esse retorno? Qual vai ser o resultado? É, o que você vai fazer com o dinheiro que eles vão dar? É uma medida aproximada da rentabilidade de um investimento, de um empréstimo. Por exemplo, você agora tem vendas de $50.000 por ano. Se dão um empréstimo de $25.000, você poderá obter um crescimento das vendas de $30.000 por ano. Vai utilizar esses dois números, um banco vai usar esses dois números para calcular o retorno sobre o investimento. Você também pode fazer para mostrar isso para um banco, ou pelo menos para entender que é uma coisa importante para os bancos. E aqui vocês podem ver os formulários, e aqui eu tenho um exemplo bem simples. Por exemplo, um investimento ou um empréstimo de $5.000 de custo aumenta o lucro em $3.000, o ganho em 12 meses. Um retorno dividido, o investimento dá um retorno do investimento de 0,6 ou de 60%. Um outro exemplo, por exemplo, alguém que compra uma propriedade avaliada em $500.000 e vende por $1 milhão. O valor inicial menos o valor final menos o valor inicial dividido, não sei se essa é a palavra, pelo custo do investimento, dá um retorno de 100%, ou 100%. O que eles procuram não é a perfeição, mas uma lógica. Eles querem ouvir, querem saber que você já pensou isso muito bem. Que você diz, eu preciso um empréstimo de $40.000, ou preciso um investimento de $50.000, e que você pode explicar o que vai acontecer com o seu negócio e como isso vai ajudar para incrementar as vendas, para expandir o negócio e a atingir os objetivos. Essa explicação é muito mais importante do que ter números perfeitos ou cálculos perfeitos. Acho que já tivemos algumas perguntas. Eu gostaria de mostrar um modelo muito simples que poderiam utilizar para calcular o retorno sobre o investimento. Vão encontrar no campus, na academia do BID. Vou recapitular brevemente: lucro esperado dividido o investimento. Qual o valor total que você precisa, para que você vai utilizar? Quanto lucro adicional você espera? Isso é essencial. Quanto lucro adicional você espera gerar nos próximos 12 meses por causa desse financiamento? É o que interessa realmente aos financiadores. Quer dizer, se eu dou dinheiro, o que você vai poder fazer com esse investimento, com esse empréstimo que eu estou dando para você? O que você vai poder fazer no seu negócio com esse dinheiro? Também interessante, o financiamento pode reduzir alguns dos custos atuais.
vai adicionar os dois, a renda adicional e a poupança em custo para obter o lucro estimado e calcular também o ROI. Perguntas aqui para refletir. Vou continuar. Ok. Muito bem. Si se trata de una inversión a largo plazo, Se é investimento a longo prazo, esses 12 meses não aplicam, não é importante, mas no final do dia, o repagamento o retorno do investimento, se você precisa 12, 5 meses ou 5 anos, qual vai ser o retorno que você poderia dar de volta para o investidor ou um banco, por exemplo? E a pergunta-chave é: quais as vendas ou quantas vendas adicionais ou quanto lucro adicional você vai atingir com esse investimento, com esse empréstimo? E desse dinheiro, dessa renda adicional, quanto vai utilizar para devolver o dinheiro que você recebeu? Algumas regras gerais para vocês. Novamente, eu vou falar para os financiadores, é importante a lógica do que você está fazendo, não apenas os números. Projeções financeiras, o que elas são? Suas expectativas de como vai se desenvolver o seu negócio, como já falei, você é quem conhece seu negócio. O financiador não pode quer ver que você domina as questões financeiras na sua empresa, todos os processos, os sistemas, eles querem ver, querem ter essa convicção de que você sabe realmente do que você está falando, e isso quer dizer que as projeções financeiras são muito importantes para eles. É uma janela para o que você conhece, quanto você conhece o seu negócio, para explicar a lógica por trás do seu crescimento, e eles usam para avaliar a viabilidade e o risco da sua solicitude. Por exemplo, você diz que precisa $100.000, mas a sua projeção financeira demonstra que vai obter um crescimento de 15.000 ou $5.000, não vai poder utilizar renda adicional para devolver esse dinheiro. Então vão falar, bem, não vamos dar esse dinheiro que você está pedindo. Mostram se seu negócio está pronto para o financiamento. Então, os pontos essenciais que vê uma financiadora quando estão vendo a sua projeção é se a lógica de negócios é expressada em números. Se as projeções mostram como você espera ganhar, gastar e crescer, então, uma pergunta poderia ser: bem, espera vender tantos produtos ou tantos serviços ou tantas assinaturas por mês? De onde vem esse número? Quer dizer, quando você está apresentando suas projeções financeiras no seu plano de negócio, e o plano de negócio que você está apresentando, você também vai escrever alguma coisa bem detalhada sobre esse investimento, sobre como vai utilizar esse dinheiro. E o financiador e a financiadora vai ler no seu plano de negócio, depois lê ou analisa suas projeções financeiras para ver se há uma consistência entre o que está dizendo e o que você está mostrando e o que está mostrando a sua projeção financeira. Vai calcular o retorno sobre o investimento. Diz que vai precisar de 5 meses para dar de volta esse dinheiro, mas se eu faço o cálculo, não vejo que não tem muito dinheiro, vai precisar de 5 anos. Não é esse dinheiro que está pedindo.
verificam algumas coisas. Se seus pressupostos de receita fazem sentido, esses pressupostos vão estar no seu plano de negócios. Se seus prazos, custos, margens são realistas, se tem uma lógica clara por trás da receita projetada. Se agora você vende $1.000 por ano e diz, ok, se você me dá $50.000, eu vou conseguir vender 1 milhão por ano. Vai ter que explicar como vai conseguir esse crescimento tão alto. Outra coisa que eles veem, se você entende bem sua estrutura de custos, se considera custos diretos e indiretos, lembrem, eu acho que foi na segunda sessão, nós vimos a margem bruta, vimos os custos ocultos. Esse exercício pode ajudar a determinar se você incluiu tudo que você precisa nas projeções financeiras. Se as margens são fortes o suficiente para te manter à toa. Por exemplo, se tem margens negativas em algum produto ou em algum serviço, você vai ter que explicar ao financiador se você está pedindo dinheiro. Porque ele vai perguntar, bem, mas se eu estou vendo uma margem bruta negativa para esse produto, para esse serviço, o que você vai fazer para resolver esse problema? Se você não pode explicar como vai resolver, vai ter um problema com o financiador. E se você sabe diferenciar entre fluxo de caixa e lucro? Outra coisa que eles veem é o quão arriscado é o seu negócio. Saltos bruscos, por exemplo. Agora vende $1.000 por ano. Ah, me dá 50 mil e eu vou conseguir vender 1 milhão por ano. Por quê? Como? Qual a lógica por trás do que você está dizendo? Ou se você tem vazios em receitas ou custos. Um momento de equilíbrio, quanto tempo vai passar antes que você possa dar de volta esse dinheiro antes de começar a obter lucro? E pressupostos muito otimistas ou não comprovados. Nesse mesmo exemplo, vou conseguir vender, não sei, muito mais do que agora. Como você vai usar o financiamento? Você vai poder fazer duas coisas: criar como se nunca tivesse feito, criar como projeções financeiras. Como você desenvolverá a sua empresa sem esse investimento ou sem esse empréstimo? Quais são as projeções dos seguintes 12 ou 18 meses, ou às vezes 3, 5 anos, depende do que você precisar. Você pode criar uma segunda projeção na qual você pode incluir o empréstimo ou o investimento que você está procurando para mostrar para o financiador a diferença entre business as usual, nenhuma mudança, nenhuma injeção de financiamento e o que você vai conseguir atingir com essa injeção financeira. E as projeções devem apoiar sua lógica de financiamento. Então, vão analisar para determinar, bem, se o dinheiro ajudará a crescer de forma clara e mensurável, se você gerará o suficiente para repagar o empréstimo ou atrair o investimento futuro, e eles vão ter que ver esse crescimento não só em eventos, mas também em custos. Por exemplo, ver como você gestiona esses custos e se esses números apoiam o ROI que você calculou. Se você estiver pronta para financiamento, as projeções ajudam a medir sua preparação. Eles não procuram perfeição, mas uma preparação robusta. Querem ter essa convicção de que você sabe do que você está falando. Vou apresentar novamente um modelo e para quem já tem experiência com projeções financeiras, um minuto, vai ser uma coisa que vocês já conhecem, mas se você nunca fizeram, pode ser de muita ajuda para criar as projeções.
Bem, Esa plantilla también esse lo modelo compartiremos en la academia del também VIT. vai estar compartilhado na Y yo academia creo do que al VIT. final de esta sesión E acho podemos que no final compartir dessa el sessão enlace también por el chat, porque es podemos una compartilhar plantilla o link gratuita pelo en chat, línea porque é que cada persona um puede modelo descargar y crear su propia gratuito online que cada copia. pessoa pode fazer o Lo que download suele e criar a sua própria en una cópia. proyección, lo que se O, suele ver o es esa costume nas proyección projeções é trimestre ver sí o essa no, pero esa projeção proyección por trimestre, mes, sim ou não, aquí mas essa 12 meses, projeção por mês. Aqui, de 12 recibos, meses y puedes cambiar estas de cosas según lo que recibos suceden en tu e você empresa. pode mudar essas Pero de coisas recibos, aqui de segundo a sua pagos en empresa, efectivo, mas menos os costos de pagamentos em bienes vendidos, dinheiro menos servicios os custos de vendidos, bens vendidos los ou gastos serviços vendidos, operativos, os los gastos gastos adicionales si los operacionais, tienes, y os ver, gastos adicionais, se você reflejado, por tem, e ejemplo, ver o aquí en tu fluxo empresa. de Puedes ver aquí caixa da y sua con el empresa e Smart pode ver System aqui se você usa crearlo en o Smart Sheet. Smart, vocês podem usar o Pueden ver Smart Sheet aquí en este e ejemplo, podem ver es aqui una nesse empresa exemplo, é uma empresa que no va a sobrevivir. que não vai sobreviver. Y si hacemos un análisis E muy se simple, analisarmos podemos ver de forma aquí bem las simples, ventas podemos ver as en el primer vendas trimestre, no primeiro pero trimestre, los gastos aquí, los costos aquí mas son os demasiado altos. gastos, os Si custos são presentas, por ejemplo, esta altos proyección a un demais. E se você financiero, apresenta, por bueno, en este exemplo, essa caso puedo projeção darte una a garantía y uma decirte que no vas a financiadora, obtener bem, eu posso financiamiento. garantir que não vai obter Quizás si puedes financiamento. presentar un plan muy Talvez, se claro você y muy pode apresentar um sólido plano para bem decir, ok, claro e sólido yo voy a poder salir para de esta e dizer, situación, voy a poder ok, eu vou resolver esta sair situación. dessa situação, eu Ok, posso resolver essa situação. quizás, Nesse caso, talvez, pero só por talvez, eso lo más mas importante es eu falo de novo, o intentar mais crear importante una é empresa tentar sólida, criar uma robusta, empresa sólida, casi diría una robusta, empresa e que eu no até necesita diria uma empresa financiamiento que para quase nem precisa sobrevivir, financiamento para sobreviver. para crecer, sí, Para para crescer, el sim. desarrollo de algo, de nuevos Para o productos, de nuevos desenvolvimento de servicios novos o para produtos, de la novos expansión, serviços, sí, ou para a expansão, sim. pero el financiamiento Mas para o sobrevivir, financiamento para sobreviver, creo que solo, eu eso solo te acho darán que amigos y familia que creen en nesse ti. caso só Financiero es vão dar guerrear dinheiro, família, si amigos no que acreditam em logras você. Mas sobrevivir con tu financiadores, empresa. eles falariam: se você não Yo no voy a consegue darte dinero sobreviver porque no com tengo sua empresa, garantía eu não vou dar esse de algo dinheiro. de validez. Eu não tenho nenhuma garantia que você vai pagar de volta. Tengo que seguir, creo. Tenho que continuar. Regreso a la presentación. Vou voltar para a apresentação. Un momento. Só um minuto. Está cargando. Tá carregando. Ok. Ok. Pregunta hasta aquí. Y lo siento, no puedo Perguntas? ver Eu sinto totalmente muito el não chat. conseguir ver o chat. Gracias, Andrea, por compartir. Obrigada, Andrea, por compartilhar. ¿Existe alguna metodología Existe para poder alguma hacer metodologia para cálculos fazer de esses estabilidad cálculos económica y em política? cenários de estabilidade econômica e política? Ok. Ok. Lo que voy a hacer también, O que eu vou tengo fazer que buscar la também, versión eu tenho que en procurar inglés, porque a ahora versão em solamente tengo la inglês, versión en porque español, agora eu só pero tenho a versão em tengo como espanhol, un plan muy mas gratuito. tenho, Aún no he podido não encontrar é una plantilla gratuito, gratuita, ainda não consegui pero encontrar he encontrado um una modelo gratuito, plantilla muy mas eu encontrei detallada um en que modelo puedes bem detalhado, incorporar no qual você pode incorporar assumptions, todos presupuestos. Puedes os incorporar todos tus pressupostos, presupuestos você pode incorporar os en un pressupostos tab de Excel em y um te ayuda a tab de calcular Excel qué pasa e ajuda você a en calcular escenarios o quizás todo va que bien, vai no va acontecer bien, em pero puedes crear diferentes como cenários. Se tudo escenarios vai bem, se distintas
Não, e você pode criar cenários diferentes para determinar qual o resultado, quais as consequências nas suas projeções financeiras. Los supuestos, sí. Los supuestos, S- no los presupuestos. Sim, os Lo siento. pressupostos, sim. A ver si tenemos otra pregunta ahora. Creo que Vamos no. ver se tem alguma outra pergunta. Acho que não. Vale. Bem, Resumen, puntos claves de o hoy. resumo, ponto-chave de hoje. É importante conectar seu pedido de financiamento ao seu plano de negócio. É importante ter um ROI claro, esse retorno sobre o investimento claro e projeções que mostram que você entende o seu negócio e as financiadoras financiam lógica, não paixão nem esperança. E eu repito isso porque eu sempre vejo com as empresas que eu trabalho. Acho que eu já falei em alguma das primeiras sessões que é uma ironia que quando você não precisa de dinheiro, é incrivelmente fácil ter financiamento, mas quando você precisa de dinheiro para sobreviver, é muito, muito difícil obter dinheiro, obter esse financiamento. Com as projeções financeiras, com a análise dos seus custos, com a análise das suas margens, por exemplo, pode chegar a um ponto em que você pode mostrar a um financiador que tem uma renda constante, que tem rentabilidade, crescimento e que tem um fluxo de caixa estável. Ou, pelo menos, no seu plano de negócio, explicar seu plano para conseguir chegar nesse ponto. Anne, eu vejo você, deixa só um momento. Eu quero finalizar dizendo que um bom ROI e projeção não garantem financiamento, porque vai depender do negócio, do financiador e do seu país, das condições, dos requerimentos, tudo isso. Mas se tem um bom ROI, uma boa projeção, isso diz aos financiadores que eu sou séria, eu fiz a minha tarefa, entendo o que eu preciso fazer para o negócio crescer e isso gera confiança e reduz a percepção de risco. Atividade de autoestudo. Se vocês podem, se tem tempo, sugiro tentar calcular seu ROI e criar as suas projeções financeiras para os próximos 12 meses, que pode variar porque vai depender do tipo de financiamento que estejam procurando. Como já falei, é boa ideia criar duas projeções, uma para mostrar como a empresa vai se desenvolver sem financiamento e a segunda para mostrar como você vai crescer com esse investimento, com esse empréstimo. Já estamos na hora. Temos perguntas? Se não, eu vou convidar a Andrea para fechar a sessão.